E por último, os micetismos. A gente também classifica esses micetismos. A gente tem um micetismo que a gente chama de faloidiano. No caso, esse faloidiano, ele, né, ocasionado por ciclopeptídeos, então são proteínas tóxicas, né, como as falotoxinas e as amanitinas, que são, né, essas proteínas que são produzidas aí pelo gênero Amanita, no gênero dos fungos, e aqui tem as espécies principais que produzem isso, de 50% a 90% dos envenenamentos graves ou mortais que são provocados lá pelos cogumelos. Lembrando que o micetismo é quando a gente ingere, né, cogumelos, fungos multicelulares, e que são tóxicos. Essas substâncias, elas, para começar, né, para fazer o efeito, essas proteínas, elas vão variar entre 6 e 48 horas. E aí a pessoa vai apresentar distúrbio gastrointestinal, então ela começa a ter vômito e diarreia, alteração hepática, geralmente ela começa a sentir dor na região abdominal, pode ficar amarelada por causa disso. A pessoa ela começa a delirar, então ela vai ter perturbação neuropsíquica, distúrbios eletrolíticos, o que acaba fazendo com que a pessoa ela tenha câimbras, né, involuntárias aí e pode chegar à morte. O outro micetismo é aquele que a gente chama de nervoso ou muscarínico. No caso, as toxínicas muscarínicas, elas atuam diretamente também no sistema nervoso, mas aí ele vai atuar no parasimpático. Também no gênero Amanita, aqui a gente tem a espécie Amanita muscaria. Os sintomas eles vão acontecer bem rápido, demora de 15 a 30 minutos para começar a manifestação de sintomas depois que se ingere esse cogumelo. E aí a pessoa vai ter vômito, diarreia, começa a suar demais, dor abdominal, cólica mesmo abdominal, ela começa a salivar muito, falta de ar e ela entra em processos convulsivos. Geralmente, apesar desses sintomas, esse tipo de micetismo, ele não leva a óbito, tá? A pessoa passa mal depois de um tempo que ela já vomitou, já liberou tudo que ela tinha que liberar, ela volta ao normal. O problema ali, aqui, né, nesse caso, é exatamente a convulsão, que é o mais preocupante no quadro de intoxicação por ingestão, né? No caso do micetismo nervoso ou muscarínico, o mais preocupante são as convulsões que ela provoca. Os outros micetismos, a gente tem o gastrointestinal, esse é um dos mais frequentes, se não for o mais frequente, né? Então ele vai ter 3 tipos de distúrbio. O benigno, que é aquele que a pessoa come o fungo, o cogumelo, e aí vai passar mal mesmo, diarreia e vômito. Mais ou menos grave, que aí a pessoa pode chegar a ter casos de perda de muito líquido, muito eletrólito, e em alguns casos ela pode chegar à morte por causa disso. Aqui a gente não tem um fungo só responsável, um cogumelo só responsável por essa intoxicação. Existem vários cogumelos na natureza que são que tem essa ação, né, de micetismo gastrointestinal. Por isso, nós não devemos, em hipótese nenhuma, ingerir nenhum cogumelo sem que a gente saiba, né, exatamente de qual cogumelo, de qual espécie a gente está tratando. Tá bom? O micetismo inconstante, ele é ocasionado por essa toxina de nome bonito aí, ó,
monometilohidrazina, que a gente pode simplificar com MMH. Essa é uma substância química que tem um período de latência entre 6 e 12 horas, ou seja, vai demorar de 6 a 12 horas para essa substância, né, começar a produzir os sintomas. Que aí vai ser o quê? A pessoa ela vai se sentir cansada, ela vai apresentar dor de cabeça, dor abdominal, não necessariamente dor de barriga. Frequentemente tem dor de barriga também, tem a diarreia. Mas aqui no caso a gente está falando de dor abdominal, tá? Então, não necessariamente vai apresentar os quadros, por exemplo, que a gastrointestinal vai ter lá, tá? Mas pode acontecer. Aqui é dor no abdômen e não dor de barriga, existe diferença para isso. E aqui o micetismo cerebral, né? Esse aí são os alucinógenos, né, que o pessoal usa em rituais, às vezes religiosos, às vezes só de zoeira mesmo. Então, esses cogumelos, eles vão atuar diretamente no sistema nervoso central. Então aí a gente tem o gênero Psilocybe, que é o principal, e a manita de novo. Então, olha que essa manita muscária, ela também provoca o micetismo nervoso muscarínico. Então, aí o problema. A pessoa ela pode ter os dois micetismos usando esse tipo de cogumelo. Então, eles vão ter a propriedade de serem fungos alucinógenos, e aí a pessoa começa a ver duende, começa a ver fada, começa a pirar mesmo. Ela tem quadros de alucinações. O problema aí, não fazendo julgamento de valores, mas o problema aí é que quando a pessoa ela já tem uma predisposição para problemas psiquiátricos, uma dose desse tipo de chá que eles usam, ou a ingestão de um cogumelo desse aí, pode acabar desencadeando não só as alucinações, mas também quadros psiquiátricos graves. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente está aí para responder. Ok? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.